Lembrando que nesse horário nós sempre fazemos um estudo, né? Do resumo da história do povo hebreu. É um resumo, na verdade, porque nós não vamos conseguir nunca contar toda a história com detalhes do povo hebreu. Então, nós fizemos, né, um apanhado dos personagens mais importantes, das histórias, né, mais tocantes, daqueles fatos que realmente marcaram, ficaram na história, para que a gente conheça melhor esse povo hebreu, para que no futuro, porque nós iremos caminhar até Jesus. Quando chegarmos a Jesus, aí sim nós falaremos um pouco do mestre e depois nós entraremos no estudo das parábolas. Mas para que a gente tenha uma noção melhor dessas parábolas, é preciso que a gente conheça também um pouco da história desse povo. Assim, fica mais fácil a gente compreender certos fatos, certas coisas, né? Coloca aqui de lado. Certas coisas. Então, vamos dar início à nossa história, nosso pequeno resumo da história do povo hebreu. Eu vou abrir aqui o ecrã para nós iniciarmos o nosso estudo. Agora está demorando um pouquinho. Então, nós temos aqui a nossa história de hoje. Resumo da história do povo hebreu. Nós estamos na aula 10. Né? Rapidamente passou. A aula 10 é a aula 10. Então, vamos ver quem será aquele que nós iremos estudar hoje. E é esse homem, né? esse personagem, Moisés, um príncipe hebreu no Egito. Nós estudamos na aula passada como os hebreus chegaram até o Egito, né? É lógico que mesmo antes de Jacó e sua família ir ao Egito, já haviam alguns hebreus vivendo lá, já haviam, né? Mas o grupo, deixa eu ver, o grupo era um grupo pequeno, não era um grupo grande, era um grupo muito pequeno, mas já existiam alguns hebreus no Egito. Mas nós sabemos que José, ele foi vendido pelos irmãos como escravos aos comerciantes egípcios. E ele foi levado para lá, inicialmente viveu como escravo, depois ele se tornou um grande administrador a serviço do faraó, até que ele conseguiu que a família dele, o pai, Jacó e os irmãos, fossem viver no Egito. E lá eles ficaram durante muito tempo mesmo. Enquanto José era vivo, eles tiveram uma vida lá muito confortável. Todos os hebreus, toda aquela tribo que foi com Jacó para lá. Jacó morreu, foi embalsamado da forma egípcia, mas pediu para ser enterrado lá em Canaã. José também morreu, também pediu para ser enterrado, mas logo não foi. Ficou um tempo lá. Só Moisés, mais tarde, quando ele sai do Egito, no Êxodo, ele leva os restos mortais de José, quase 300 anos depois, para enterrar também em Canaã, num pedaço de terra que Jacó havia comprado, muito tempo depois do pai ter morrido, né? Então, esse grupo ficou lá. E esse grupo de hebreus que ficaram no Egito, depois que José morreu e toda a família dele morreu, esse grupo foi crescendo e se espalhando. Mas até então eles tinham uma vida boa, muito boa. Só que os governos foram se sucedendo no Egito através das invasões, porque o Egito sofria com isso. Né? De repente, um governo que ficava lá 200 anos, daqui a pouco viu um grupo de outra terra, ou melhor, daquela região mesmo, e tomava o Egito.
E aí o faraó era deposto, outro faraó tomava o poder. E aí as coisas iam mudando conforme esses grupos dominantes se alteravam, né? Então vamos ver como é que isso vai influenciar na vida desses hebreus e de Moisés, o nosso personagem a ser estudado hoje. Por volta de 1750 de Cristo, uma violenta seca, que todos nós estudamos semana passada, obrigou o povo hebreu a deixar Canaã e ir para o Egito. Aí a família de José foi para lá, atraído pela fertilidade do rio Nilo. Porque toda a região estava em seca, só o Egito que não. Então todo mundo corria ao Egito para buscar ajuda, e assim a família de José também o fez e acabou ficando por lá. A chegada dos hebreus coincidiu com o domínio dos Ixos, um pouco antes de José ser levado como escravo para o Egito. Quando eu digo um pouco antes, é uns tipo 50, 60 anos antes. Os Ixos, o povo Ixo, invadiu o Egito. Eles tinham um diferencial. E sabe qual é? Eles usavam armas de ferro e cavalos e haviam derrubado o faraó. Então era um povo que já trabalhava muito bem com a metalurgia. E suas espadas, suas lanças, né, seus escudos eram de ferro. E utilizando essas armas de ferro e também utilizando cavalos, não era mais a infantaria, né? Porque normalmente a infantaria, eles vão mais a pé, né? Se eu não, eles é mais ou menos assim, se eu não me engano. E eles não, eles tinham tropas a cavalo e o uso das armas de ferro, que era uma novidade, né? Então eles desenvolveram muito bem a metalurgia. Com isso, eles se tornaram muito poderosos, invadiram o Egito e derrubaram o faraó. E durante o período em que os Ixos estavam dominando o Egito, é que os hebreus chegam, né? E José foi um grande administrador egípcio no Egito, né? Ele era o segundo abaixo do imperador, do faraó, e logo depois outros hebreus acabaram ocupando outros cargos administrativos. Então os hebreus, durante esse período Ixo, estavam muito bem obrigados, né? Porque os Ixos aceitavam os hebreus, né? Tinham simpatia por eles e davam a eles certas regalias e bons cargos políticos, administrativos. Quem foram os Ixos? Os Ixos foram um povo da antiguidade que viveram na região do Oriente Médio, originários das regiões da Síria e Canaã. Essa região Síria e Canaã, eles eram originados da Síria e Canaã. É uma região que ficava entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão. Então, era o povo dali mesmo, né? De vez em quando, um povo daqueles se tornava mais forte, se levantava e atacava e dominava a região. Dominava a Babilônia, dominava o Egito, dominava a Palestina. Daqui a pouco surgiu um outro mais poderoso e depois colocava para baixo quem estava no poder e assumia o poder. Então havia essa troca constante de poder, né? Eles ficaram conhecidos na história por terem conquistado a região do Baixo Egito, por volta do ano de 1800 antes de Cristo. Dominaram essa região aí do Egito e a região em volta por 2 séculos. Então, por 200 anos, eles se mantiveram no poder. E os hebreus, que eram simpáticos a eles, né? E eles também tinham simpatia para os hebreus, ficaram muito bem, obrigado, por 200 anos. Por volta de 1580 a.C., contudo, os Ixos foram expulsos. O governo mudou, outro povo tomou o Egito. E os hebreus aí passaram a ser perseguidos e obrigados a pagar altos impostos. O novo governo já não simpatizava com os hebreus, que já estavam no Egito há 200 anos, depois de José. Mas não caíram nas graças do novo povo que tomou o poder no Egito. E aí
esse novo povo, esses egípcios, esse novo faraó, resolveu perseguir os judeus, cobrando deles altos impostos. Mais tarde, passado mais alguns anos, não ficaram contentes em apenas cobrar impostos caros dos hebreus. Resolveram também escravizá-los, como nós vemos aí nessa imagem pintada lá nas pirâmides, né? Essa imagem são de hebreus escravos do Egito trabalhando nas construções dos palácios e das pirâmides. Então eles foram escravizados do Egito. Até que por volta de 1250 a.C., vai surgir Moisés. Depois a gente vai estudar a história dele. Que liderou o povo novamente, né? Numa revolução rumo a Canaã. Ele consegue, né, libertar o povo hebreu do Egito e segue rumo a Canaã, a terra, né, que havia sido prometida a seu povo e de onde seu povo havia saído na época de Jacó, vindo para o Egito. Eles queriam voltar a Canaã porque quando Moisés surge, é quase 300 anos depois da chegada no Egito, né? Em torno de 300 a 400 anos que eles ficaram no Egito. Então ele lidera o povo novamente rumo a Canaã. Essa passagem do retorno a Canaã foi narrada na Bíblia como Êxodo. Êxodo é isso, é a caminhada, é a saída do povo do Egito, atravessando o deserto, rumo à terra prometida pelo Senhor aos primeiros patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, lembra? Então é um retorno, é a saída em massa dos hebreus do Egito. A gente fala saída em massa, mas não foram todos que saíram, alguns ainda ficaram lá. Quem foi Moisés, né? Vamos ver essas respostas bíblicas. Tudo isso que nós estamos trazendo aqui sobre Moisés, não podemos esquecer, são as respostas que a Bíblia, o Antigo Testamento, nos oferece, tá? É o que está na tradição desse povo. Então, quem foi Moisés? Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão no Egito. É isso que consta na Bíblia. É isso que a tradição oral hebreia, judaica, afirma na Bíblia. A história de Moisés na Bíblia está registrada entre os livros de Êxodo e Deuteronômio. Porque o Gênesis é o livro que conta a história da formação do mundo. A partir do Êxodo, quando eles começam a sair do Egito até chegada a Canaã, é nesses 4 livros que vão ser narradas a história de Moisés, né? Então, a história de Moisés da Bíblia está registrada entre os livros Êxodo e Deuteronômio. Moisés é considerado o principal personagem bíblico do Antigo Testamento. Ele foi o legislador por meio do qual Deus constituiu os hebreus como nação. Nós sabemos que legislador está ligado àquele que promulga as leis. Então, nós temos 2 leis. Eu só estou dando uns spoilerzinhos aí, né? Os 10 mandamentos, que é a lei do Senhor, e o código mosaico. Então, ele é legislador porque ele vai escrever um código de leis, que vai ser chamado e ficar conhecido até hoje de código mosaico. Por que ele é o principal personagem? Porque até hoje, no século XXI, existem nações que seguem o código mosaico. E isso são mais de 3.000 anos, não é verdade? O código mosaico ainda hoje está em ação em algumas nações por aí, espalhadas pelo mundo.
seguem religiosamente o que Moisés, há 3.700 anos atrás, escreveu. Por isso ele é considerado o principal personagem bíblico do Antigo Testamento. Ele foi o legislador, o que promulgou as leis do povo hebraico, porque até então ninguém tinha promulgado nenhuma lei, foi ele que promulgou, né? Então, foi o legislador por meio do qual Deus constituiu os hebreus como nação e os conduziu até os limites da terra prometida, a terra de Canaã, a terra onde que vertia, né, leite e mel. Moisés é reconhecido como o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Olha, aqui diz reconhecido. Os hebreus, os judeus dizem com certeza. Ele escreveu todos eles. Mas os estudiosos atuais não confirmam isso totalmente, até porque nem tem como confirmar. 3.700 anos depois, né? Quem poderá dizer que ele sim escreveu, com certeza, ou que ele não escreveu alguns deles? Fica uma coisa meio complicada, né? Mas a Bíblia diz que ele é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. E que esses livros foram escritos por ele a partir da saída do povo hebreu do Egito. Enquanto eles vão para o deserto, naquela história dos 40 anos girando no deserto, ele escreve os 5 livros. Pentateuco. Lembra que nós temos o Pentateuco de Kardec? Também são 5 livros, não é verdade? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Obras Póstumas não está no Pentateuco, nem o que é o Espiritismo. Apenas esses 5. Esse é o Pentateuco, né? O primeiro Pentateuco, que são 5 livros. Penta, todo mundo sabe que é 5. E a palavra Pentateuco significava lei. Então, no Pentateuco, principalmente nos 3 últimos, Levítico, Números, Deuteronômio, estão as leis que vão comandar esse povo até hoje. Até hoje é bom, porque até hoje nós temos os judeus ortodoxos em Israel. No mundo todo, eles são espalhados pelo mundo todo, né? Mas se concentra em maior número em Israel. Quem conhece um pouquinho sabe quem são os judeus ortodoxos. E esse povo judeu ainda segue as leis, como nós vamos ver mais à frente, que estão bem expressadas no Levítico, principalmente, Números e Deuteronômio. Tá? Então, esse conjunto, essa obra, ela significa a lei que vai gerir a vida desse povo. A palavra Pentateuco vem do grego e significa 5 livros. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Se você pegar sua Bíblia e ler, vai estar lá. Livro de Gênesis, livro do Êxodo, livro do Levítico, livro do Números, livro de Deuteronômio. Depois começam os profetas, mas esses são os 5 primeiros. Esses livros falam da formação do mundo, da humanidade, quer dizer, como o mundo se formou, lembra aquela história? Que o mundo foi criado em 6 dias, no 7º Deus descansou. Então esse livro, Gênesis, né, e os outros, falam da formação do mundo, da humanidade, do povo escolhido, que é o povo hebreu, né? As histórias e leis aí contidas foram sendo passadas ao povo durante 5 séculos. Foram sendo também reformuladas, adaptadas e atualizadas segundo os costumes de cada época. Então é interessante isso. Conforme o povo vai evoluindo, essas histórias também vão sendo adaptadas, atualizadas. Então essas histórias têm um dinamismo para estar de acordo com os costumes de cada época. Então é muito interessante isso. É como se essas histórias fossem vivas.
né? Elas vão também se diversificando, criando novas ideias, sendo adaptadas, atualizadas. Então, prossigamos. Torá, Pentateuco. Torá e Pentateuco é a mesma coisa. É desta forma que, desde o passado até o dia atual, o Pentateuco é apresentado nos templos, nas sinagogas. São rolos. Rolos, como vocês vão ver depois abertos, são rolos que ficam enrolados. São dois, como se fossem duas madeiras, onde esses pergaminhos, hoje não são mais pergaminhos, né, são folhas, esses textos ficam enrolados, envoltos por um papel, por um tecido de veludo, com bordados em ouro. Então você pega cada rolinho desse. Então são 5 livros, cada rolo desse representa um livro. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. É assim que você hoje nas sinagogas encontra a Torá ou Pentateuco, enroladinhos assim, tá? Com um tecido de veludo, com brocados de ouro. Cada um deles representa um livro. E aí ele está aberto, né? Você tira a capinha de veludo e você abre e você lê o texto. Quem já viu o hebraico escrito vai perceber que a gente lê da direita para a esquerda, porque na nossa língua, na língua ocidental, nós lemos da esquerda o texto, como nós estamos lendo agora, da esquerda para a direita. A palavra etimologia, a gente começa a ler da letra E, da esquerda para a direita, do E para o A. No hebraico, não. Você começa a ler da direita, onde está o A, para onde está o E. Então, é da direita para a esquerda. E nós, no mundo ocidental, lemos da esquerda para a direita. Então, em grego, significa Pentateuco. Em hebreu, a gente chama Torá. Então, esses livros têm 2 nomes. Para os gregos, era chamado de Pentateuco. Para os hebreus, eles chamam de Torá, mas é a mesma coisa. Então, Torá e Pentateuco é igual a lei. O termo foi tomado da matéria central, com significado associado ao ensinamento e instrução. Então, a ideia da Torá é ensinar, é instruir o povo sobre suas leis, sobre sua religião. Também é usado quando se deseja salientar a importância do conceito judaico de conteúdo legal. Então, quando eles têm algo para discutir sobre a lei, sobre a religião, eles se voltam, vão buscar a resposta no Pentateuco, na Torá. Aqui, como se divide essa Torá? O livro da Gênese, aqui ele se destina, ele narra as origens do universo, né? Primeiro foi criada a luz, depois foi criada as águas, aquela coisa toda. Até a formação paulatina do povo de Israel, na sua estada no Egito. Até a chegada deles no Egito, com Jacó, com José, essa saga desse povo está lá no livro de Gênesis. Depois vem o livro do Êxodo. O Êxodo começa a contar a saída dos israelitas do Egito. Por isso chama-se Êxodo. É a saída dos israelitas do Egito, conduzidos por Moisés aos pés do Sinai, para aí receberem de Deus a sua religiosa e civil, a sua lei religiosa e civil. Então o Êxodo começa com Moisés, a vida dele, a saída do Egito, até quando ele chega ao Sinai e recebe os 10 mandamentos, que é a sua lei religiosa e civil, e se constituírem por meio de um pacto sagrado, lembra das alianças que foi feita com Noé, que foi feita com Abraão, que foi feita com Jacó? Por meio de um pacto sagrado em peculiar, povo de Deus. Então, até contar mais uma vez como foi esse pacto com o povo de Deus, com Yahvé ou Jeová. Lembra que nós falamos lá nas primeiras aulas que Deus
desculpa, gente, pelo barulho, que Deus fez várias alianças com os homens e Deus cumpriu todas elas. Os homens é que não cumpriam a sua parte. Então Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão e vai fazer aliança com esse povo que foi retirado do Egito por Moisés. Agora, nós vamos ver o Pentateuco, Torá para os judeus, porque os 2 primeiros livros, ele é um livro mais narrativo, são 2 livros que contam mais a história do povo, da formação do mundo, da saga dos judeus no Egito, da saída, do caminhar pelo deserto, até receber os 10 mandamentos. A partir do Levítico, os livros têm um outro corpo. O livro Levítico regula o culto religioso, a maneira de ritual. Aí já vai contar no Levítico como deve acontecer o culto religioso. A maneira de todo um ritual, dirigido especialmente, o Levítico, ao povo levita. Por isso que o livro tem o nome de Levítico, porque esse livro foi dirigido principalmente aos levitas, que formavam o clero consagrado ao serviço do santuário. Então, eram os levitas que cuidavam de toda aquela questão do ritual, do clero, dos sacerdotes. Então, esse livro levítico é voltado para instruir os levitas. O livro de Números trata do recenseamento do povo contido na primeira parte, estendendo-se depois, sem referir, fatos e providências legislativas correspondentes aos cerca dos 40 anos que eles ficaram no deserto, de vida de nômade, no deserto da península do Monte Sinai. Então, o Números vai criar leis para esse povo que está caminhando no deserto. E o Deuteronômio vai ser a segunda lei, emanada pelo fim da jornada no deserto. Foi escrito quando Moisés retoma a legislação precedente para adaptá-la às novas condições de vida sedentária, porque agora não são mais nômades. Agora que eles terminam a caminhada no deserto, eles vão se instalar em algum lugar. Então, eles precisam de leis diferentes do povo nômade, né? Então, adaptá-las às novas condições de vida sedentária agora, em que o povo viria se encontrar com a conquista iminente da Palestina, terra de Canaã, a terra prometida. Então, tinha uma lei para enquanto eles eram nômades, caminhantes pelo deserto. E agora uma segunda lei, porque agora eles não são mais nômades, eles vão se fixar. Então, é preciso uma nova lei. E o Deuteronômio vai especificar essa nova lei, por isso esses livros, diz a Bíblia, foram escritos pelo legislador. Moisés era um israelita, um hebreu, porque a tribo hebreia ficou no Egito, o povo hebreu ficou no Egito, mas eles não se misturaram. Eles se mantiveram, entre aspas, vamos dizer assim, puros de raça. Não aceitaram se misturar com o povo egito. Alguns sim, mas a grande maioria se manteve ali unida, né? Nessa pureza de raça. Então, Moisés, ele é nascido de uma família hebreia, pura, né? A tradição tem que... Porque a gente tem que saber que é da linhagem de Moisés, como foi da linhagem de Abraão, como foi da linhagem de Isaac, como foi da linhagem de Jacó, que vai vir o mestre. Então, Moisés vem da linhagem dele. Então, tem que ser pura essa família, né? Então, a gente sabe que os judeus eram muito, né, fixos, tinham essa mania dessa pureza, uma preocupação terrível. Então, Moisés era um israelita, um hebreu nascido na tribo de Levi. A tribo dele era Levi, vinha a ser um dos filhos de Jacó. Então, a tribo dele foi comandada por Levi, um dos filhos de Jacó. Lembra que eu falei que dos filhos de Jacó, 12, que ele tinha 12 filhos, cada um ficou responsável por uma tribo, as 12 tribos de Israel? Uma das tribos era a tribo de Levi, um dos filhos de Jacó, e ele é originário dessa tribo.
Os levitas eram uma das 12 tribos de Israel. Eram os encarregados dos deveres sacerdotais, os líderes espirituais de Deus. No hebraico, a palavra levítico, no hebraico significa e chamou. As primeiras palavras do livro, quando o Senhor chama Moisés, ele diz, e chamou para lhe dar a lei diante do Monte Sinai. Importante, no grego, Leis dos Levitas, por se tratar de um livro relacionado aos deveres sacerdotais rituais. Então, no grego, chama-se Leis dos Levitas. No hebraico, se chama Levítico, que significa, né? E chamou. Porém, não há apenas ensinamentos e princípios de uso sacerdotal nesse livro, mas há princípios de santificação moral, cerimonial, espiritual. Os levitas eram muito preocupados com a conduta moral, espiritual, religiosa do povo. Tanto que eles eram os responsáveis. O tema mais abordado no livro Levítico é a santidade. Relação do hebraico e chamou com o grego kadosh, separado. As palavras mais usadas no livro Levítico é a seguinte: disse o Senhor a Moisés, aparece 56 vezes. Expiação, 51. Sangue santo, 93 cada. Então a gente vê como eles eram, né? Aquela rigidez religiosa. E agora a gente percebe uma coisa. Olha essa frase, dita por Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso está no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Quando a gente, muitas vezes, repete assim, e Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na realidade, essa expressão está no livro de Levítico, mostrando o quê? Que Jesus, quando ia ao templo, ele muitas vezes, e consta lá no Novo Testamento, ele ia ler as escrituras, porque em todo templo, em toda sinagoga, templo e sinagoga são duas coisas diferentes. O templo era um grande prédio, né? Imenso, uma construção espetacular. A sinagoga eram casas pequenas, eram centros administrativos, religiosos, as pessoas se reuniam para estudar. Mas em todo o templo, em toda a sinagoga, tinha uma Torá. E Jesus, muitas vezes, ia à sinagoga ou ia ao templo e ele abria a Torá e lia. Então, quando ele lia, que livros ele lia? Ele lia o Torá, a Torá, os 5 livros. E ele repetia aquilo que estava escrito na Torá. Então, quando ele diz amará o teu próximo a ti mesmo, ele está repetindo uma expressão, um ensinamento que está no livro Levítico, que é o 3º livro. É o livro das leis, dos legisladores, é o livro daqueles responsáveis pelas cerimônias, pela religião. Mas a pessoa vai dizer, Jesus estava repetindo. Mas eu pergunto a vocês, quem é que organizou toda essa caminhada desses profetas sobre a terra 3, 4 mil anos antes da chegada de Jesus aqui? Não foi o próprio Jesus? Então, o que consta da Torá, esses ensinamentos, e essa passagem aí do Levítico é muito interessante, porque não é só isso que ele diz. Ele também diz, antes do amarás o teu próximo, ele diz, se um homem for agredido, ele não deve buscar vingança. Ele não deve guardar a mágoa daquele que o agrediu. Todo homem deve amar o seu próximo como a ti mesmo. E embaixo, eu sou o Senhor. Como se fossem as palavras, como não, são as palavras do Pai Criador que foram transmitidas por Jesus aos homens. Antes de Jesus encarnar na terra. E depois, quando ele vai ler no templo, ele vai ler isso que está na Torá. Por isso é importante que o espírita, como disse a Rosângela ontem, no estudo da Gênese, precisa conhecer o Velho Testamento,
Porque o Velho Testamento é a base da nossa casa. O Novo é a primeira revelação. É a revelação de Moisés, que está no Pentateuco. Lembram? A segunda revelação, Jesus. E a terceira revelação, a codificação. Então, eu tenho que conhecer a primeira revelação. É a base do alicerce. Até para eu achar que Jesus, quando diz amará o teu próximo a ti mesmo, está criando esse termo agora. Não, isso já consta do Pentateuco há mais de 2000 anos. Que foram os ensinos que Deus, é a boa nova, que foi trazida aos homens pelo Mestre Jesus. Como foi o nascimento de Moisés? Moisés nasceu no Egito no século 13 a.C., por volta de 1200 e pouco. Na época em que a opressão sobre os hebreus chegou ao auge. Lembra que os ixos, que eram simpáticos aos hebreus, foram expulsos? E o novo faraó resolveu cobrar impostos caros aos hebreus e mais tarde aprisioná-los como escravos para colocá-los para construir seus palácios, suas pirâmides. Mas esse faraó, ele conhecia um pouco da história hebraica, das suas revelações, das suas promessas, né? Das revelações, porque eles conviviam com esse povo. Então ele sabia, ele conhecia a história e a religião hebraica. E o faraó também começou a perceber o seguinte, que os hebreus estavam se multiplicando, se reproduzindo, porque o hebreu tinha essa coisa, né? Crescei e multiplicai-vos, crescei e multiplicai-vos. Então o faraó, temendo a expansão populacional dos hebreus, determinou, deu uma ordem, e a ordem dele foi dura. Ele determinou que fossem executados todos os filhos homens dos hebreus. Todo menino que nascer, ele vai buscar 2 parteiras egípcias do palácio, né, que tomavam conta, porque como os hebreus eram escravos, quando nascia um hebreu, o faraó já tinha mandado avisar. Quando nascer crianças hebreias, vocês têm a seguinte ordem: essas crianças precisam ser atiradas ao rio Nilo. Todo menino que nascer, vós, falou para as 2 parteiras oficiais, que eram as responsáveis por conhecer as famílias hebraicas e saber quando estava nascendo uma criança. Nasceu o menino, joga no rio Nilo. Essa foi a ordem dele. Mas essas parteiras, elas gostavam dos hebreus. Então elas começaram a fazer o quê? Elas não avisavam ao faraó. Quando o faraó percebeu que os guardas falavam para olha, a gente não vê nenhum corpo de criança, até porque o Rio Nilo tinha muito crocodilo. Então a ideia era jogar lá, os crocodilos iam comer. Aí os soldados começaram a avisar o faraó, olha, tem alguma coisa errada. A gente não está vendo criança do sexo masculino ser jogada ao rio. Aí ele mandou buscar as parteiras e perguntou para elas, o que está vendo? Elas disseram, não, senhor, é porque as mulheres hebraicas são muito fortes. Elas são muito saudáveis. Então, quando a gente chega lá para fazer o parto, a criança já nasceu. E elas desaparecem com a criança. Então, não tem como jogar a criança, porque a gente não encontra. E aí, até então, essa ordem dele tinha sido uma ordem verbal para as parteiras. E ele diz, todo menino que nascer, vós os atirarei ao Nilo. Deixarei, porém, viver todas as meninas. As meninas poderiam viver. Aí, se a gente parar, se a gente se formos bem observadores, como ontem nós estávamos estudando também, lá no, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, sobre a questão da observação do texto, nós vamos reparar que essa história da matança dos inocentes, dos meninos, a gente vai encontrar também, quase 2000 anos depois, se referindo na época que Jesus nasceu, não é não? Percebeu? Quando a gente já falou sobre que muita coisa foi criada pelo povo para fazer a história ficar mais dinâmica, né? Porque eles
Lá os apóstolos de Jesus achavam que se a vida de Jesus não tivesse assim um tchan, 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 tchan a mais, talvez as pessoas não se interessassem. Nós já estudamos. Por isso eles começam a criar alguns fatos. Lembra das bodas, daquele casamento, da água que se transforma em vinho, que nós estudamos isso? Foi no livro A Gênese mesmo, que eles davam uma fantasiada um pouquinho nessas histórias para atrair a atenção do povo. Olha a história da matança dos inocentes, que Herodes mandou matar todas as crianças, porque ele queria eliminar Jesus, porque Jesus estaria sendo anunciado como futuro rei. Olha essa história aqui, 2000 anos antes, acontecendo a mesma coisa. Então, essa teria sido a ordem do faraó. Está lá no livro de Êxodo 1:22. Alguns religiosos afirmam, né? É aquela coisa do achismo. Alguns religiosos afirmam que o faraó sabia sobre as profecias que diziam que o Messias viria da nação de Israel. Então, esse faraó tinha o mesmo medo que Herodes, 2000 anos depois, que algum rei surgisse para tomar o trono dele. E aí o faraó manda matar as crianças. E que 2000 anos depois, Herodes, também com medo de perder o trono, mandou matar as crianças, né? Então, alguns dizem que ele mandou matar porque ele ficou com medo, né? E as profecias diziam que o Messias, prometido desde a época de Abraão, viria da nação de Israel. Como a nação hebraica estava crescendo significativamente em número, o faraó se sentiu ameaçado, como Herodes vai se sentir ameaçado 2000 anos depois, por sua crescente presença dos hebreus ali. Então ele emite o decreto: mata todos os meninos recém-nascidos. Moisés, que havia nascido há pouco tempo, foi escondido. A mãe, ele deu à luz e escondeu ele num buraco que tinha embaixo da casa dela, onde eles guardavam os cereais. Eram casas de pobre, mas eles tinham uma parte embaixo da casa com uma tampa de madeira e botavam um tapete, as coisas em cima, porque também quando os soldados egípcios vinham, atacavam as casas para prender alguém, a família se escondia ali embaixo. E aí os soldados entravam, encontravam a casa vazia e iam embora. Então ele ficou escondido por 3 meses ali. Aí chegou um momento que algum vizinho ou algum soldado passou, desconfiou que a criança estava ali. Sua mãe, com medo de que ele fosse morto, mandou fazer uma cesta, daí a cestinha de Moisés, lembra? Ah, o meu neném nasceu, vou comprar um Moisés para a criança. O pessoal fala assim, pegou uma cesta, untou por dentro a cesta com um tipo de graxa que já existia nessa região, né? Que mais tarde vai ser o betume, né? Olha o petróleo aí na história. Com betume, para ela ficar bem vedada, a água não entrar, deixou secar. Quando estava bem seca, a mãe colocou ele numa cestinha de papiro, que é essa planta, né? Teceu a cesta, que ficou famosa pelo nome de Moisés, com esse papiro, que é essa planta, que mais tarde também é utilizada para eles escreverem sua história, e escondeu no rio entre os juncos, mas na margem do Nilo. A mãe e a irmã dele, que se chama Miriam, que depois vai ter uma história muito bela, porque Miriam já era uma mulher muito guerreira, né? Mas nessa época ela era uma garota, devia ter uns 10, 12 anos. Elas ficam escondidas, tomando conta, porque elas tinham medo que um crocodilo atacasse ali a cestinha, né? Mas o que aconteceu? Uma das filhas do faraó, estava por ali, junto com as suas servas, e escutaram o choro da criança. Quando a filha do faraó foi ao rio se banhar, viu o cesto que flutuava e achou aquela criança linda, né? Se afeiçoou àquela criança. A irmã de Moisés, que estava escondida no meio do mato, o que ela fez? Ela saiu correndo e foi em direção à princesa e disse assim, olha que criança linda, começou a elogiar. É lógico que a princesa não ia amamentar criança nenhuma, né? Porque as princesas não amamentavam. Nos palácios egípcios haviam creches,
salões onde ficavam as crianças pequenas que eram amamentadas pelas escravas. A mãe só ia lá, olhava de vez em quando. Só quando a criança desmamava e já estava andando, que a criança era levada para as mães. As crianças ficavam lá. Então a princesa pensa o quê? Vou levar essa criança comigo. A irmã vendo, sai correndo e vira-se para a princesa e diz o seguinte: olha, se você quiser, eu posso arrumar para você alguém que possa amamentar essa criança. Então aí, ela era muito inteligente, né? Então a irmã de Moisés, que estava ali vigiando, com a mãe também, né? Viu quando a princesa pegou a criança, né? Então, rapidamente, ela se ofereceu para arrumar alguém que pudesse criá-lo como ama no palácio. E a princesa concordou. E aí, o que ela fez? Chamou a mãe dele e disse: ó, ela é uma ótima ama de leite. A mãe veio, pegou a criança e foi para o palácio com a princesa. E passou a ser a ama de leite dele. Mas ele era filho da princesa. Mas estava sendo amamentado pela própria mãe, tá? Depois de crescido, o menino foi retirado da creche, dos braços da mãe dele, que era a ama de leite, e foi levado de volta à filha do faraó, que lhe deu, só aí ele recebeu o nome, que até então era criança, lhe deu o nome de Moisés, e o educou como nobre em um ambiente palacial. Então, nesse palácio, ele foi criado como um filho de uma princesa e não como um jovem hebreu. Ele foi criado como um egípcio, quase um faraó. Recebeu toda a educação religiosa e legislativa de um príncipe. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Foi criado no palácio do faraó e o povo dele, hebraico, continuou sofrendo e sendo escravizado. Percebam, a mão de Deus funcionando aí. Era preciso que esse povo hebreu tivesse um grande legislador. Era preciso que esse povo hebreu tivesse um líder, mas que não fosse um homem como Abraão, como Isaac, como Jacó, sem muita instrução, uma instrução profunda das coisas místicas, das coisas espirituais, das leis. Um homem mais aproximado ou melhor do que José, do que o conhecimento de José, porque José, quando chegou ao Egito, ele é instruído, mas ele já é mais adulto. Agora, Moisés não, ele recebe essa educação especial, aprofundada, desde a infância. Ele se torna um homem culto nas questões materiais, nas questões da legislação e nas questões espirituais. Não vamos esquecer que os egípcios tinham cultos aos mortos. Os egípcios conheciam os mistérios do mundo espiritual. Eles praticavam o intercâmbio com os espíritos. Tinha todo o conhecimento de científico, médico, né? Filosófico, das coisas transcendentais. E todo esse conhecimento Moisés recebeu. Então, isso só podia se fazer se ele tivesse sido criado no mundo egípcio, que era, naquela época, a nação mais desenvolvida nesse ponto de vista. Então, ali ele foi colocado no seio daquele povo para receber todo esse conhecimento e depois utilizar isso em favor do povo hebraico, né? E assim foi. Ele se torna um grande líder,
ele se torna um príncipe com todas as regalias do mundo faraônico, né? Do mundo egípcio. Mas um dia, passado muito tempo, ele vai descobrir a origem dele. Parece que a irmã dele, Miriam, vai conseguir se aproximar desse príncipe através de alguns servos do palácio e vai contar para ele a sua origem hebraica. Para ele vai ser um choque muito grande, né? Ele vai ficar com a cabeça dele empolvorosa. Que isso? Como? Eu sou egípcio, sou filho da princesa, neto do faraó, irmão do outro príncipe, que o faraó tinha um rei, tinha um filho, né? Ele seria quase, se ele se tornasse faraó, seria tipo assim, um comandaria o Egito do Norte, outro do Sul, ou talvez, até pelo conhecimento dele, porque ele era um homem, é assim, uma coisa muito especial, talvez ele até suplantasse o filho, o neto biológico do faraó, né? Porque ele era uma pessoa muito especial. Então, ele tem um choque muito grande quando ele sabe da sua origem. E aí ele quer conhecer o seu povo. E aí ele começa a sair escondido do palácio para visitar as famílias hebreias, os núcleos hebreus. E ele tem contato com a sua família, com a sua mãe que ainda era viva, com a sua irmã Miriam e com parentes e amigos. E aí ele começa a questionar na cabeça dele o tipo de vida que está levando o povo hebreu, uma vida de escravidão, de sofrimento. E isso revolta. Um dia, quando ele estava caminhando, ele vê, né, um soldado espancando um hebreu escravo. E ele vai interferir. Como ele era um soldado, um guerreiro, bem treinado em batalhas, ao defender esse hebreu, ele que estava espancando o escravo, ele agiu com muita violência e acabou matando o agressor egípcio. O que ele fez? Ele cavou, com a ajuda do escravo, ele cavou um buraco na areia e enterrou o soldado que havia sido assassinado por ele. Mas um outro soldado viu e ficou calado. Não contou para o faraó, não contou para ninguém, ficou calado. Moisés pensou que ninguém havia visto o que ele fez. Mas no outro dia, houve outra discussão, porque isso acontecia sempre, né? Entre hebreus e os guardas. E os guardas, quando achavam que os hebreus não estavam bem, espancavam. E o que ele fez? Foi lá intervir para tentar salvar o hebreu. E aí, o soldado que estava perto, ao ver o que ele estava fazendo, lhe acusou de assassinato. Chamou-o de assassino. E é lógico que, ao chamá-lo de assassino, todos os outros soldados ficaram sabendo e o faraó acabou sendo notificado. Quando o faraó soube o que o Moisés havia feito, e o porquê, porque aí o faraó foi investigar, né, e descobriu que ele era de descendência hebraica, que ele estava visitando a família, amigos hebreus, que ele já, aquele momento, aquele ali não era a primeira vez. Aí o faraó se sente enganado, revoltado e manda matar Moisés. No entanto, Moisés, ele não fica para enfrentar o faraó, nem enfrentar as leis, né? Nessa altura, o povo dele ali no Egito já haviam passado para ele toda a história, né, das promessas do Senhor, e ele já começava nesse momento a ser intuído pelos espíritos de que ele devia buscar liderar o povo dele, né? Esclarecer, levar o conhecimento das leis do Senhor para aquele povo. Ele já começava a perceber
que a vida dele ia mudar. Porque nesse momento que ele entra em contato com os ensinos do Senhor, isso mexe com ele. E isso não mexe só com Moisés, ou com Jacó, com Abraão, com Isaac. Isso mexe com todos nós. Toda vez que nós nos aproximamos dos ensinos do Senhor, né? Como nós vimos lá no Levítico, ama o teu próximo como a ti mesmo, não faça mal a ninguém, não faça aos outros que não gostaria que te fizessem, né? Respeita todas as pessoas. Toda vez que isso acontece e nós permitimos que esses ensinamentos, que essa palavra do Senhor nos toque, começa a acontecer dentro de nós uma transformação. E aí, qual é o nosso desejo? Conhecer mais. Fazer com que isso penetre verdadeiramente dentro de nós. Nós já estudamos isso na Gênesis. Nós entramos em contato com a palavra do Senhor, deixamos que a palavra penetre dentro de nós e promova aquelas mudanças que são necessárias, e depois nós colocamos isso para fora através da nossa conduta modificada. Então, o que aconteceu com Moisés acontece com todo aquele que se aproxima da verdade, da boa nova, da palavra do Senhor. Mas Moisés, avisado pelos espíritos que o orientavam, que o protegiam, foi avisado que ele deveria fugir em direção ao deserto do Sinai e se fixou em Midian, uma outra cidade. Então eles disseram, foge. Lembra de Jacó, que também fugiu para não ser morto? Jacó também fugiu, né? Jacó venceu como é que podemos dizer, né? Me fugiu a palavra agora. Um antecessor, né? De Moisés. Vem da família dele, né? Moisés vem da família de Jacó. Então, ele, como seu antepassado, né? Como seu antepassado, teve que fugir. Jacó fugiu porque traiu o irmão Esaú e teve que fugir. Moisés teve que fugir porque matou um homem. Então, ele fugiu em direção ao deserto de Sinai e se fixou em Midian, né? Então, aqui nós temos a trajetória que Moisés precisou realizar. Desde do Egito, atravessando o Sinai, o grande deserto do Sinai, vemos ao norte a Samaria, Jerusalém, o mar Mediterrâneo, né? E ele atravessa todo o deserto de Sinai, onde está o Monte Sinai, onde ele, anos no futuro, irá receber os 10 mandamentos, até a cidade de Midian, para estar bem longe do faraó. Então ele atravessa esse deserto, que é um deserto terrível, e nesse deserto, essa travessia não foi uma travessia fácil, foi uma travessia longa, sofrida. Olha a relação. Ele matou um homem. Ele matou, tirou uma vida. Então a travessia do deserto é feita através de muitos sofrimentos para que ele pudesse reparar o erro. Jacó também atravessou um deserto até chegar à casa do sogro dele, né? E sofreu, teve uma vida muito sofrida na casa do sogro. Agora é Moisés que faz a travessia do deserto, porque ele matou um homem, ele precisa fugir e se esconder. E ele foge e atravessa o longo deserto. Foi em Midian que ele ajudou e protegeu as filhas de Reuel, que também era chamado de Jetro. Era um bom homem. Ele conheceu essas moças, ele as protegeu, as ajudou, ela levou ele até a tribo do pai, e Moisés ali ficou durante bastante tempo, ajudando Jetro, cuidando dos animais de Jetro, a exemplo de Jacó, né? E depois de muito tempo, ele acabou se apaixonando por uma das filhas de Jetro,
chamada Zípora. Só que Jetro não fez com ele o que o pai de Raquel fez, né? Não o enganou. Era um homem bom. E ele, depois de muitos anos lá, ficou muitos anos na tribo de Jetro, ele acaba se casando com a jovem Zípora. Com ela, Moisés teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Ele também passou, depois de casado, a cuidar do rebanho de seu sogro, nas proximidades de Horebe, na península do Sinai. Aqui nós temos a estátua de Moisés, que foi esculpida por Michelangelo, tá? E que hoje adorna a Basílica de São Pietro em Vicoli, Roma. É uma, né, quem conhece diz que é uma coisa belíssima, como Davi também, né? Que foi esculpido por Michelangelo. Então, nós vamos encerrar hoje aqui com essa trajetória de Moisés. A fuga do Egito, né, atravessando um longo deserto. Esse longo deserto é simbólico, não é, gente? Quando nós estamos passando por muita dor e sofrimento, é como se nós estivéssemos num longo deserto, até que ele consegue se levantar e encontra uma boa família, onde ele se reúne, ajuda aquele povo ali, passa a se tornar um membro daquele grupo, forma família e começa a construir uma nova história. Assim foi com Moisés, assim é com todos nós, não é? Então, hoje, a vida desse grande personagem, né, Moisés, esse homem que de príncipe se tornou o grande legislador de um povo. Ele foi um príncipe no Egito. E depois ele vai se tornar um grande legislador, a figura mais famosa do Antigo Testamento até os dias de hoje. Hoje, quantos religiosos, quantos povos ainda fazem um grande culto a Moisés? Nós estamos no século XXI, não é verdade? Quantos ainda seguem a lei mosaica? Olha a força dessa história, desse personagem, que atravessou quase 4.000 anos e está hoje ainda vivo, essa figura, essa história, na mente de milhões de pessoas. E que ainda vão permanecer durante muito tempo. Percebe como isso é forte? Como isso penetra fundo na mente e na alma das pessoas? Que levam quantas encarnações alguém pode ter em 4.000 anos? Mas continuam com essa história forte dentro de si. É uma coisa muito poderosa, não é? E a gente tem que respeitar. Alguns podem até não concordar com essa história, mas não podem deixar de respeitar. Porque é uma história muito forte, muito poderosa e que está no inconsciente desses espíritos, que caminham por esses desertos há quase 4.000 anos. E que hoje aportaram aqui no século XXI. Olha os nossos irmãos do Oriente, os nossos irmãos muçulmanos, os nossos irmãos evangélicos. Eles não vivem esse Moisés ainda em suas religiões, em suas vidas? Esse código mosaico daquelas religiões mais tradicionais? Nós precisamos conhecer, nós precisamos respeitar. Então, meus irmãos, nós vamos dar uma... Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse personagem, sobre essa história, sobre essa aula de hoje? Eu gostaria até de ouvir a opinião de alguns de vocês, porque é bom para a gente enriquecer, para a gente trocar. Rose, Pode é o José Marcos falando. Fale, Olha só, não sobre o Moisés, mas sobre, você falou dos evangélicos.
especificamente os adventistas do sétimo dia, eles seguem exatamente a lei mosaica. Eu fui professor de dois e tive de reprová-los, a faculdade, os dois, porque eles não iam à aula sexta-feira e tinham a falta justificada pela religião. Mas o conteúdo eles não tinham e não se esforçavam em ter depois, né? Eles fazem muito essa parte aí, esse culto a Moisés aí é direto. A lei mosaica eles seguem ao pé da letra. Só falta, se permitissem, eles apedrejariam qualquer pessoa também. Só isso, mais nada. Então, vocês vejam como isso é forte. Rose, Pode falar, mesmo. você falando aí sobre a travessia do deserto de Jacó, Moisés, e nós tivemos a travessia de Paulo, né? Sim. Paulo também fez uma travessia, Também, né? Todos os problemas que ele causou. Também teve que atravessar o deserto, não foi? Responsável pela morte de Estevão. Também teve que atravessar um deserto terrível e ficar escondido no oásis por 3 anos para poder se equilibrar com a lei. Que deserto terrível Paulo também teve. Muito bem lembrado, Moisés, Menezes, muito bem lembrado. Paulo também teve que atravessar o seu deserto. Então, mostrando que todos nós, que muitas vezes infringimos as leis do Senhor, temos um deserto para atravessar. Não é? Temos um deserto para atravessar. E o deserto é proporcional à falta, é proporcional ao desequilíbrio do espírito. Se nós nos desequilibrarmos muito, teremos que atravessar talvez 3 sinais, 3 desertos dos sinais. Se for pequenininho, é só, né? Tirando por parâmetro o deserto Sinai, né? Todos nós, quem de nós já não atravessou um deserto? Não é? Mas que a gente procure progredir, evoluir, para que não tenhamos mais que atravessar nenhum deserto. Se for possível, que seja só assim uma região um pouquinho seca, né? Mas nada de um deserto tão terrível assim. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa aula. Daqui a 10 minutinhos, 15 minutinhos, vamos dar 15 minutinhos aí. Quando for 18h35, nós iniciamos o nosso estudo do livro Nosso Lar. Então, aqueles companheiros que não vão estar conosco, um beijo no coração, um bom fim de semana. Aos outros que estarão, ficaremos muito felizes da presença de vocês estarem aqui conosco, tá bom? Eu também queria